Olá, amigos desenvolvedores, sejam bem-vindos à aula número 3 do Guia WebDev 2024, nosso mini curso de WebDev 2024, páginas AWP, criando a página inicial e executando o nosso projeto. Nas nossas aulas anteriores, nós criamos uma page início, onde nós criamos um controle web e fizemos algumas programações em HTML e JavaScript nesse controle. Agora nós vamos criar uma nova página no nosso projeto. Então, elementos, new page. Vou criar uma página em branco. Lembrando que o objetivo desse mini curso é mostrar aspectos básicos. Por enquanto eu não estou preocupado com layout, com outros conceitos de desenvolvimento web. Então vou criar aqui uma página index e vou dar um OK. Foi criada uma página em branco. Nessa página em branco eu vou até o menu Creation e vou criar um controle nessa página. Então aqui eu tenho vários controles, tenho menu, navbar, page, sitemap, breadcrumb e integrações. Então eu posso criar aqui applets, controles gráficos, containers. Então aqui nos containers eu tenho um componente chamado drawer, tá? Então eu vou pegar esse controle chamado drawer, vou escolher bottom collapse set e vou colocar aqui, ó. Esse controle drawer é um menu onde eu posso adicionar elementos, tá? Então eu vou colocar aqui dentro desse menu um botão. Aqui nas propriedades do botão, vamos voltar aqui, selecionamos o botão Description, chamei ele de btn cadastro imagens, tá? E aqui eu vou colocar a caption. Então vou colocar aqui câmera OK, eu vou aplicar. Observe que agora apareceu aqui câmera. Muito bem, vou acessar novamente Description e vou fazer algumas modificações. Primeiro, aqui no estilo, eu vou fazer uma modificação, mas no menu. Então aqui, Description, TN câmera, estilo. Agora eu posso acessar local CSS ou escolher aqui botão images, mas eu vou escolher aqui botão CSS e vou clicar em local CSS para fazer algumas modificações. Então, o texto do botão eu quero que ele seja alinhado pela esquerda. Observe que ele mudou aqui, ó, tá? Por enquanto é a única modificação que eu vou fazer. Vou dar um apply. Aqui, um OK. Nosso botão ficou alinhado pela esquerda. Agora,
No código do botão, eu vou colocar assim, page display, page início. Vou dar um OK. Se eu quiser, eu já posso executar a minha aplicação, mas antes eu vou aqui no Page Index e vou dizer que essa é a primeira página no modo Session. E vamos ver o que acontece quando eu faço isso. Vou dar um Go aqui. Então, câmera. Observem que ele chamou uma página e essa página que ele chamou é uma página AWP. E o que acontece se eu mudar o tipo de página? Então vou clicar com o botão direito, Description. Notem que é uma página em modo Session. Eu vou mudar para modo AWP. Vou aplicar, vou confirmar. Imediatamente eu recebo um aviso, não é um erro, é um aviso, informando que eu devo chamar com um link. Como que eu faço isso? Então vamos lá. Aqui em câmera, onde está o código, eu vou comentar. Vou fechar aqui. E agora vou até o botão câmera, Description, e vou até General e eu vou especificar a ação do botão. Então, eu vou dizer que ele pode ser executado para o lado servidor ou lado navegador. Ou posso mostrar display a site page. Tá? Agora eu vou mudar para aqui para page início. Qual é a destinação? Na mesma alocação do HTML. E aqui eu vou informar que durante a ação eu vou enviar valores para o servidor via submit. Vou aplicar, vou dar um OK. Vou recompilar o meu projeto, então vou até Project. Recompile e sincronize. Pronto, compilação completada. Se eu executar o meu código, ele carrega o menu, só que quando eu clico aqui, não acontece nada. Por que acontece isso? Porque a primeira página eu vou definir como uma página Session. Então vamos voltar ao nosso projeto. Acessamos a nossa página, Description, e vamos mudar para Session. Tá? E vamos confirmar aqui, dar um Apply, dar um OK. Então a primeira página, página Index, vamos ver aqui, ela é a primeira página em modo Session. Observe que apareceu o número 1 aqui. Lembrando que as páginas AWP podem ser referenciadas independentemente de uma página Session. Eu só vou colocar aqui para ter acesso via menu. Vamos dar um Go aqui no nosso projeto. Câmera. Veja que agora ele chamou a nossa página, onde nós temos apenas o componente web e um
controle do tipo célula. Nosso projeto é simples demais. Possui uma página de início e uma página index, mais nada. Mas o que eu quero mostrar para vocês é como que eu faço o deploy desse projeto ou de qualquer projeto. Então, eu vou até esse botão aqui e vou criar uma livraria e um setup. Quais os elementos que vão fazer parte dessa livraria? A página minicurso e a página index. Tá? Vou dar um next aqui. Aqui eu posso escolher a linguagem que vai ser feito o projeto, mas como ele já está em inglês, por enquanto vai ficar assim mesmo. Depois a gente vai aprender como mudar a linguagem. Vamos dar um next. Agora eu vou fazer uma descrição do meu projeto. Então aqui eu vou fazer assim. Companhia Pedroso Informática. E aqui eu vou pôr assim, mini curso. Versão 100AC e copyright ele já põe automaticamente. Pedroso Informática 2024, incremente as versões automaticamente. Vamos dar um next aqui. Poderia fazer um finish direto, mas eu quero passar pelas etapas para mostrar. Então, configura a geração do site. As informações requeridas para criar a livraria foi entrada com sucesso. O projeto e todos os elementos do projeto serão incluídos no diretório em um arquivo compactado. Pergunta se você quiser fazer uma cópia do backup do projeto. Como estou no início, eu não vou fazer. Vou dar um finish. E agora ele vai iniciar o processo de setup. O que a gente chama de deploy. Então, diversas opções. Deploy para o PCSoft Cloud. É um cloud que você paga por demanda do servidor da PCSoft. Deploy para um WebDev Application Server remoto ou num cluster WebDev. Você pode também criar um Deployment Remove. Esse desenvolvimento remoto cria uma mídia para ser copiado para o servidor e daí aplicado de lá. Você pode criar uma mídia física, uma imagem Docker do site ou desenvolver para o servidor de teste da PCSoft. Se você escolher essa opção, ele vai criar para um site de desenvolvimento remoto da PCSoft que você pode usar para testes gratuitamente. Mas o que eu quero fazer é explicar para vocês como desenvolver diretamente para o meu servidor onde eu tenho o WebDev Application Server instalado. Então, escolho essa opção. E aqui, então, aparece onde eu vou fazer o deploy do meu projeto. Aqui eu tenho uma opção Edit, onde eu posso ver os parâmetros. Então, o endereço do meu servidor, a conta que eu vou usar, que é a conta do administrador, que quando eu for falar sobre o OS, logo a gente vai ver, a senha do administrador, o nome do projeto, nome de desenvolvimento, qual que é o domínio, por enquanto está nesse domínio aqui, qual que é o diretório que contém os arquivos de dados HFSQL Classic, quando tiver, e aqui deploy em todas as linguagens, tá? E no Advanced, vamos ver aqui, eu posso definir outras coisas.
o modo de transferência, HTTP ou FTP, os comandos de instalações e outras opções. Como eu já tenho uma instalação configurada, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou importar os parâmetros do servidor, tá? Se eu testar aqui, ó, os parâmetros do servidor são válidos, mas eu vou importar o que eu tenho aqui. Então, o que acontece? Eu tenho aqui um administrador do meu servidor, vou clicar em abrir. Veja que ele importou nada mais do que a gente já tinha visto aqui, ó. O endereço, a conta, a senha, o nome do meu projeto, o domínio, o diretório e na aba Advanced as opções em HTTP. Tá? Pode ser feito usando FTP também. Vamos testar. Teste parâmetros. Os parâmetros são válidos, ok? Uma vez que os parâmetros são válidos, vou dar uma confirmação aqui e vou prosseguir com o desenvolvimento. Então, vou dar um Next aqui. E o que ele fez nesse momento? Ele leu as configurações do WebDev Application Server. Aí eu tenho duas opções. Desenvolver sem desconectar os usuários ou desconectando. Como vou fazer pela primeira vez, vou deixar aqui mesmo, vou dar um Next. Então ele já me informa que o instalador detectou que os seguintes elementos são requeridos. Site minicurso no servidor tal, 18 novos arquivos para serem atualizados, 706 recursos do framework do WebDev para atualizar. Se eu quiser, eu posso editar a lista desses arquivos. Aí ele lista tudo que ele vai subir para o servidor. Tá? Então, desta forma, eu sei todos os elementos que fazem parte do meu projeto. Tá? Vou fechar aqui. Vamos prosseguir. Next. Vamos ver as configurações do site agora. Então, ó, parâmetros do site. Ativa o site imediatamente depois do setup. Se eu marcar aqui, ele vai fazer um backup do site antes de atualizar. Como é a minha primeira instalação, eu vou pular essa parte. Eu posso fazer uma programação para mais tarde, para uma outra data. Parâmetros do site. Então, quando que ele desconecta, qual é a duração dos contextos AWP, qual a duração das tarefas, número de conexões simultâneas, número de conexões por usuários. Por enquanto eu deixei tudo no padrão aqui. Mais tarde a gente vai mexer nesses parâmetros aqui. Vou dar um Next aqui. Agora, vamos lá. As configurações de segurança. Prosseguimos. Se eu quero gerar estatística para o site, eu não quero por enquanto. E vou clicar para finalizar. Pronto, o meu site foi copiado para o servidor.
Ele gera até um QR Code aqui. Se eu quiser executar um teste do meu site, eu vou clicar aqui, veja que ele abriu o meu site, tá? Eu vou fechar, porque eu quero executar no browser. Então, vou aqui, copy, abrindo no navegador Edge, abriu a minha aplicação, ok? Vou mudar de navegador. Veja que aqui ele já abriu a minha câmera, ó. Eu vou mudar aqui para vocês observarem, ó. Tá abrindo a câmera com o cara que está fazendo o vídeo aqui, tá? Vou mudar de navegador. Abrimos o Chrome. Veja que a aparência ficou um pouquinho diferente, mas ele está executando aqui. Pergunta se eu quero permitir o uso da câmera. Eu vou permitir. E assim que eu permito, ele apresenta a câmera do usuário. Vou executar no Firefox. Pronto, também está executando. A única coisa é que no Firefox ele não exibe a câmera, porque é preciso passar uma permissão para isso, que mais tarde eu vou mostrar para vocês como que isso ocorre. Testamos também no Safari e o projeto executa naturalmente. Então, aqui, como aqui eu estou trabalhando com uma session, eu posso voltar aqui e fazer a atribuição lógica para o meu site. Agora, nós vamos ver na nossa próxima aula como se processam as autorizações e a instalação do site usando os recursos que a PC Software disponibiliza. Agradecemos a sua atenção. Muito obrigado.